Olá, irmãos e amigos da Casa de Deus, família Casa de Deus, você amigo visitante que está conosco nesse estudo bíblico, e nessa sessão nós vamos falar de algo muito especial de verdade. Nós vamos falar sobre uma missão especial. Uma missão especial tem tudo a ver com aquilo que Cristo fez por nós. Vamos falar um pouquinho do nascimento de Jesus, tudo o que aconteceu. Eu não tenho a intenção de esgotar esse assunto, mas eu gostaria de comunicar algo de maneira um pouco mais profunda para você que está nos acompanhando sobre o nascimento de Jesus. Só que nós vamos pegar um pouquinho antes a história, um pouco antes, então nós vamos nos aprofundarmos um pouquinho neste assunto. Mas antes de tudo, vamos começar com uma oração. Se você pode, se você tem condições neste momento de orar comigo, se você tem condições de fechar os teus olhos, vamos fazer uma oração, pedir ao Espírito Santo de Deus para que nos ilumine nessa saga de estudo que teremos aí a partir desta data, amém? Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, nós te louvamos, Pai, por este momento, Pai. Pedimos a Ti, ao Espírito Santo, Pai, que nos dê sabedoria e entendimento. Prepara os nossos corações, Pai, para a Tua palavra, Senhor Deus, nos dá conhecimento, Senhor, nos dá habilidade com Tua palavra, que sejam, Senhor Deus, para a construção, Senhor, de cada irmão, irmã, amigo que nos acompanha neste momento, Pai. Traga luz, traga Tua revelação através desta palavra, Pai. Se há alguém, Senhor Deus, que está nos acompanhando, que sofre algum tipo de enfermidade neste momento, que a graça curadora do Teu Santo Espírito, Pai, possa invadir a casa, o trabalho, aonde ele estiver nos acompanhando, Pai, e promover cura, o lenitivo para este sofrimento, em nome de Jesus, amém e amém. Então vamos, irmãos, dar início a esse tema tão especial, né? Uma missão especial, um tema especial para missão especial. O tema, se você quiser anotar, é uma missão especial. Qual que é o foco desse estudo, irmãos? Vamos falar sobre o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus é uma data histórica, uma data comemorada, uma data que marcou o calendário no mundo. Muitas pessoas sabem disso. Muitas pessoas sabem que Jesus nasceu e morreu pregado numa cruz pelos pecados do mundo todo. Todos nós sabemos. Até mesmo o nosso calendário nos lembra isso todos os dias, nos te faz lembrar todos os dias que Jesus veio ao mundo. Mas como isso aconteceu? Como Jesus veio ao mundo? Como que Jesus nasceu? Por que nós sabemos que esse Jesus que está na Bíblia é o Filho de Deus? Quais são as evidências? Quais são as profecias? Como que nós encontramos Jesus na história? Como é que a história apresenta Jesus? Tudo isso nós vamos ver no decorrer deste estudo. E mais, por que é que Jesus veio há 2000 anos atrás? Por que é que Jesus não veio na época de Davi? Por que é que Jesus não veio na época de Salomão? Época que o Império de Israel, o país de Israel, tinha um governo sólido, tinha uma política sólida. Por que é que Jesus não veio ali perto de Abraão? Por que é que Jesus não veio no Gênesis? Você talvez nunca tenha parado para pensar por que é que Jesus veio exatamente há 2000 anos atrás. São coisas que nós vamos lançar luz nesse estudo. Quero repetir isso aos irmãos. Não há nenhuma intenção de esgotar o assunto, mas nós vamos trabalhar aqui num momento muito especial para nos aprofundarmos um pouco nesse assunto e que seja somente um despertar para a sua alma, para que você busque cada vez mais conhecimento de Deus. Por que conhecimento de Deus, evangelista? Eu quero ser prático nessa resposta. Por que eu preciso de conhecimento de Deus? A Bíblia Sagrada nos ensina dizendo que nós não morremos, não perdemos e não somos vencidos pela força do inimigo. A palavra do Senhor diz assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. Preste atenção, nós não somos vencidos pela força de Satanás, nós somos vencidos pela falta de conhecimento. A nossa fraqueza está na falta de conhecimento. Quantas pessoas que entram na igreja, que são cristãs, elas têm exatamente as informações necessárias a respeito do Cristo que elas dizem amar? Quantas pessoas sabem de fato que Cristo morreu e por que Ele morreu? Por que Jesus deu a sua vida? São muitas perguntas que cercam toda a história de Jesus, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai trazer luz a alguns assuntos e vai despertar em você um desejo imenso, insaciável, de conhecer mais sobre a história do nosso Salvador. Quero começar juntamente com você, voltando lá no início. Por que é que Jesus veio? Por que é que Deus enviou Jesus ao mundo? Vamos então entrar neste assunto tão gostoso, tão maravilhoso. Só você que gosta de Bíblia, que gosta da palavra do Senhor, vai nos acompanhar durante todo esse período de estudo.
Eu quero falar um pouquinho a respeito, antes de chegarmos em Jesus, das pessoas terem grandes dificuldades para saber quem é Deus. A maioria das pessoas que chegam à igreja, elas têm dificuldade de saber quem é Deus. As pessoas talvez não tenham nem noção de real que Deus existe ou não existe. Eu vou fazer só a citação de um texto aqui, não precisa nem abrir, mas a citação de um texto, Hebreus 11:6, diz assim, que todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe. Ou seja, existe um grupo de pessoas que se achegam à igreja, que se dizem se achegar a Deus, mas não têm certeza da sua existência. Eles não sabem de fato que Deus existe. Pois bem, vamos entrar então nesse assunto. A Bíblia Sagrada nos orienta, Oséias 6:3, só estou citando também esse texto, para que você caminhe comigo nessa direção. Oséias 6:3 diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Pois bem, vamos começar então. A causa, a visão de que Deus existe. Você tem certeza de que Deus existe? Antes que cheguemos em Jesus, na sua missão especial, eu preciso trazer a você a certeza e a convicção no seu coração de que Deus existe. Vamos então a alguns pontos. Por exemplo, na visão cosmológica. O que é a visão cosmológica, evangelista? A visão cosmológica é olhar para o universo e encontrar no universo evidências de um Deus que o criou. Pois bem, todos os cientistas que trabalham nesta visão, todos os cientistas que trabalham explorando o universo, chegaram à seguinte conclusão. Preste bastante atenção. Isso é a visão cosmológica da existência de Deus. Chegaram à seguinte conclusão: cada gás que existe no universo, cada planeta, cada estrela que existe no universo, tudo que está no universo, que foi descoberto, que foi pesquisado no universo, existe uma causa. Preste atenção nisso. Eles não têm a resposta exata para tudo que existe no universo, mas eles têm uma resposta que, entre aspas, pode ser subjetiva, de que existe uma causa. Então, a visão cosmológica nos apresenta que tudo que existe tem uma causa, mas ninguém sabe exatamente qual é a causa. Eles não conseguem identificar qual é a causa. E nós sabemos que pelo poder da palavra de Deus, todas as coisas vieram a existir. As coisas visíveis e invisíveis vieram à existência através do poder criador da palavra do Senhor. Então eu chego à seguinte conclusão, para que nós possamos olhar para a visão cosmológica e ter um ponto, um epicentro nessa visão que nos indica a existência de um Deus. Causa. A causa indica a existência de Deus pelas coisas criadas no universo. Quero que você grave isso, que você coloque isso na sua mente. A causa de todas as coisas é Deus. Não existe uma outra causa. Existe uma causa primária para tudo, e ela é Deus. Até aqueles que acreditam na evolução, os evolucionistas dizem sobre o Big Bang, eles estão errados, evangelista. Não, de maneira nenhuma. Existiu de fato uma explosão. Existiu uma explosão que trouxe vida a todo o universo, que trouxe luz a todo o universo, mas esta explosão teve uma causa, e a causa é a palavra de Deus que deu origem a todo o universo. Ninguém sabe, os cientistas não conseguem chegar a esta conclusão, que a causa da explosão do Big Bang é a palavra criadora do nosso Deus. Então, a visão cosmológica a respeito de Deus existente é causa. Tudo que existe no universo tem uma causa, e a causa central do universo, ela é Deus. Então, se nós olharmos para as coisas criadas por Deus, nós vamos chegar à seguinte conclusão: existe uma causa. Qual é a causa? Deus. A causa do universo apresenta Deus vivo e todo-poderoso. Há um versículo que eu gostaria que você lesse comigo. Salmo 19, capítulo 19, versículo 1. Salmo 19, 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A causa de tudo é o poder de Deus. Salmo 19, versículo 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ou seja, na visão cosmológica, existe uma causa para tudo existir, e essa causa é Deus. Uma segunda evidência da existência desse Deus tão poderoso, tão maravilhoso, é um argumento moral. Preste atenção, a argumentação moral já dá início à existência de Deus através do nosso ser, das nossas características. A argumentação moral também nos apresenta Deus. Eu só quero trazer essa palavra de introdução para você, para que nós continuemos nesse sentido, uma missão especial. Nós vamos chegar lá, mas vamos à causa de tudo, à origem de tudo.
se você não tiver esse princípio que há um Deus criador, que há um Deus poderoso, se você não tiver certeza no seu coração que Deus existe, como você vai crer que Ele enviou o seu Filho Jesus à Terra? Não há como. Então eu estou apresentando somente duas argumentações para que você tenha certeza. Há um Deus criador nos céus e na terra. Olha só, argumentação moral. Quando se fala da parte moral, nós conseguimos entender Deus. Nossa percepção de certo e errado e a nossa expectativa por justiça só pode ter um autor. Um Deus inteligente, um Deus que tem característica, presta atenção, nenhum outro ser na natureza, nenhum outro ser encontrado até o dia de hoje, ele tem em si esse senso moral de certo e errado. Esse senso moral só poderia ser transmitido por um Deus. Por que os outros animais não têm? Por que os outros animais não possuem, as outras criações não possuem um senso moral? Porque elas não foram feitas e não têm a vida de Deus. Tudo foi criado pela palavra de Deus, mas o homem, Deus vem e forma ele com sua mão e sopra sobre ele o fôlego divino, ou seja, nós saímos de dentro de Deus, nós fomos criados no barro, a matéria, mas em espírito nós fomos formados dentro de Deus, e formados dentro de Deus nós possuímos algumas características que a teologia vai dizer são os atributos comunicáveis de Deus que estão em nós, e esse atributo comunicável de Deus se chama moral, certo e errado, senso de justiça, só pode vir de um ser inteligente, ou seja, nós somos fruto, criação de um ser inteligente. Eu quero repetir, os animais, outro tipo de criação, não há senso moral, esse senso de certo, errado e justiça, mas eu e você, a Bíblia Sagrada diz que nós somos feitos pelas mãos de Deus no barro, mas diz a Bíblia Sagrada que Ele sopra em nós o fôlego de vida. Então, o barro, a matéria, a carne foi criado aqui na terra com barro, a nossa matéria foi criada aqui, mas eu e você fomos gerados dentro de Deus. Tudo tranquilo até aí? Eu espero que você não esteja assustado com tanta informação, mas eu tenho certeza que no transcorrer desse estudo você vai alinhar o seu pensamento com a Bíblia e vai chegar à seguinte conclusão: nós vamos entender a missão especial de Deus. Vamos para um versículo que aponta exatamente para essa argumentação moral da existência de Deus, que está aí no livro de Tiago, capítulo 1, verso 17. Tiago, capítulo 1, verso 17, diz assim, preste atenção: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Presta atenção, irmão. Olha só como este texto apresenta um alicerce para a argumentação moral da existência de Deus. Eu e você não viemos da evolução de um ser irracional. Nós nascemos dentro de Deus, somos gerados de Deus. Não, olha só o que está escrito no versículo: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto e desce do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Vamos ler novamente? Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, desce do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. O que é que Tiago está apontando aqui? Se você olha para um ser humano, se você olha para você mesmo, você tem que chegar à seguinte conclusão: existe um Deus no céu, porque nós somos a imagem e a semelhança desse Deus, atributos comunicáveis de Deus que estão inseridos, intrínseco no caráter humano, que prova com todas as letras que nós não somos resultados da evolução, nós somos resultado da criação. Preste atenção, você nunca vai conseguir entender o nascimento de Jesus se você não puxar a história e descobrir que existe um Deus todo-poderoso no céu que trouxe Jesus à terra para que pudesse morrer por nós e trazer vida através do seu sacrifício. A argumentação cosmológica, causa, universo, existe uma causa, Salmo 19, versículo 1. A argumentação moral da existência de Deus, o senso de certo e errado e sede por justiça que está intrínseco no seu caráter, vem de Deus que criou você e que me criou. Então nós temos com essas argumentações a certeza e a convicção. Existem muitas outras argumentações antológicas, existem outras argumentações, mas eu quero usar essas duas para não delongar muito com o assunto e trazer para você a informação. Antes que cheguemos a Cristo, você precisa acreditar que existe um Deus no céu.
Eu não sei se você está conseguindo me acompanhar, mas eu tenho certeza, você pode assistir esse estudo várias vezes, quantas vezes você quiser, você pode assistir quantas vezes você quiser esse estudo, eu tenho certeza que Deus vai estar sempre edificando o seu coração. Portanto, o que há de bom em nós revela a existência de um Deus eternamente bom. O que há de bom em nós já revela a existência desse Deus. Podemos concluir de maneira razoável que não precisamos mais de prova da existência de Deus. Deus está em todas as coisas. Deus se apresenta em todas as coisas. Eu quero ler com você mais um texto que está em Romanos, capítulo 1, versículo 20, para nós fecharmos este assunto da existência de Deus. Nós não podemos chegar no nascimento de Cristo se nós não nos atentarmos para o que dá início a essa história. E é Deus. Deus está antes de tudo. Vamos lá. Romanos capítulo 1, versículo 20 diz assim, olha, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens, por isso, são indesculpáveis. Vamos ler novamente Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas criadas, a revelação universal de Deus pelas coisas criadas. Quero concluir este primeiro ponto junto com você e dizendo assim para você: Deus existe. Deus se revela de maneira cosmológica. Deus está se revelando no cosmos, nas estrelas, no universo. É uma revelação de Deus. Deus se revela através da natureza que existe no nosso planeta. Deus se revela através de você, das suas características, a revelação de um Deus todo-poderoso. Toda a natureza, tudo que existe, apesar de ser corrompido pelo pecado, manchado pelo pecado, perdeu o seu brilho por causa do pecado, ainda assim o poder de Deus é tão forte, mas tão forte, que se torna visíveis através das coisas criadas. O apóstolo Paulo diz em Romanos 1, versículo 20, que desde o início do mundo é possível perceber um Deus criador e todo-poderoso que rege todo o universo. Quero concluir com você que Deus existe, e esse Deus, como tudo que existe, possui características. Irmãos, espero que você esteja me acompanhando, porque nós vamos chegar lá no nascimento de Jesus através desse estudo. O Deus que existe possui características. Todo ser possui uma característica. Tudo que é criado, tudo que existe possui características. Me perdoe, tudo que é criado não, tudo que existe possui características. Deus não é criado, Deus é Deus. Deus não pode ser criado. Tudo que existe possui uma características. E Deus existe. E Ele possui várias características. Mas uma em especial vai te ajudar a entender o nascimento de Cristo. Como assim, evangelista? Vem comigo para que nós possamos entrar neste ponto. Este ponto do estudo eu quero falar sobre uma característica de Deus. Se quer anotar aí onde você está marcando esse estudo, anota aí. Uma característica de Deus. Vou dar um tempinho para você anotar. Eu gostaria muito que você me acompanhasse nesse estudo. Uma característica de Deus. Anotou aí uma característica de Deus? Pois bem, nós vamos falar qual é a característica que Deus tem e se apresenta na história. Qual é essa característica? Pergunta para mim. E aí, evangelista, qual é a característica? Pergunta para mim, por favor, para que eu possa te responder. Vamos lá. Essa característica de Deus que se revela durante a Bíblia Sagrada toda. Você já sabe que Deus existe. Se Ele existe, Ele tem várias características. Uma delas, que vai te ajudar a entender o nascimento de Cristo. O nosso Deus, anota aí, o nosso Deus é um Deus missionário. Está anotando aí? O nosso Deus é um Deus missionário. Esse Deus poderoso que existe antes de tudo, esse Deus maravilhoso, tem uma característica. Qual é a característica desse Deus, evangelista? Ele é missionário. É um Deus que envia. Se você não entender isso, se você não entrar nesses princípios que nós estamos estudando, antes de chegarmos ao nascimento de Cristo, preste atenção.
Deus existe, senão você não entende Cristo. Parte desse princípio. A Bíblia passa por esse pressuposto, a existência de Deus Criador. Legal, Deus existe, se Ele existe, Ele tem características. Uma das características que está evidente nas páginas da Bíblia Sagrada é o Deus missionário, ou seja, o Deus que envia. Você vai me entender, nós vamos chegar junto lá em Cristo. Deus envia. Se você não se aperceber a essa característica de Deus durante todas as páginas da Bíblia Sagrada, você não vai entender o nascimento de Cristo. Porque é que Cristo veio ao mundo? Porque nós servimos a um Deus missionário. Esse Deus existe. Esse Deus tem característica, e uma das suas características é ser missionário. É o Deus quem envia. Preste atenção, anota isso e vamos dar continuidade. Olha só, na construção do povo de Israel, como que Deus construiu o povo de Israel? Através de quem que Deus construiu o povo de Israel? Através de um homem chamado Abraão. Abraão está na terra de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, e Deus vai chamar Abraão e vai enviar Abraão para Canaã. Preste atenção nas características de Deus reveladas nos textos bíblicos. Vamos lá. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Você sabe de cor esse texto. Ora, disse Deus a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus começa o povo construindo um povo do qual virá Jesus como? Enviando alguém. Deus é um Deus missionário, Deus envia. Se você não entender isso, você não vai conseguir entender a vinda de Jesus, a primeira vinda de Jesus. Deus é um Deus missionário, Deus envia. Ora, disse o Senhor a Abraão, Gênesis capítulo 12, versículo 1. Disse Deus a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai. Que lindo isso! E vai para a terra que eu te mostrarei. Deus envia Abraão para dar início ao povo que vai vir Jesus. Deus enviou Abraão para, através de Abraão, trazer à existência o povo pelo qual Cristo nasceria muitos anos depois. Deus envia Abraão. Legal, Deus enviou Abraão, evangelista. Tem mais versículos? Tem. Vamos lá para Êxodo capítulo 3, O Êxodo capítulo 3, não precisa nem abrir, desculpa. Êxodo capítulo 3, eu só quero contar a história, se eu for ficar lendo todos os versículos vai demorar demais, então vamos lá. Só citei, anota aí, você lê aí na sua casa, assim que você tiver um tempinho. No Êxodo capítulo 3, o que acontece em Êxodo capítulo 3? Existe um homem chamado Moisés que está apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro nas montanhas. Quando Deus encontra Moisés nas montanhas, lá no Êxodo capítulo 3, Deus vai chamar Moisés, vai ter a experiência da sarça ardente. Moisés vai se apresentar, Deus vai falar: tire a sandália dos seus pés. Ele vai tirar as sandálias, vai se achegar e Deus vai enviar Moisés. Aonde? No Egito, para fazer o quê? Tirar o povo de Israel que deu início em Abraão, agora está cativo no Egito, e chegou o momento deles saírem de lá. Deus poderia ter mandado um anjo, Deus poderia ter feito tantas coisas, mas o que Deus faz? Envia Moisés. Deus chama Moisés no monte, junto à sarça ardente, e envia Moisés para libertar o povo de Israel, que estava oprimido dentro da cidade, dentro do país do Egito. O que é que nós estamos aprendendo com esses textos? Nós servimos um Deus missionário, e esse Deus missionário envia. Entenda isso, querido. Deus é um Deus que envia. Deus sempre vai enviar. Deus tem essa característica. Ele é um Deus que envia os seus servos. Nosso Deus é um Deus missionário. Envia Abraão para dar início ao povo, envia Moisés para libertar o povo, e no transcorrer da história ele vai enviar pessoas. Deus sempre está enviando alguém. Vamos lá adentrar esse texto para que você entenda. Eu gostaria que, se você tivesse a sua Bíblia e pudesse me acompanhar, 2 Crônicas, capítulo 24, verso 19. 2 Crônicas, capítulo 24, verso 19. Escute bem. Porém, o Senhor lhes enviou profetas. Prestou atenção? Deus envia Abraão para a formação do seu povo. Deus envia Moisés
para poder tirar o povo do Egito. Vai ter um monte de envios, Deus vai enviar vários juízes para ajudar o povo. Agora aqui, em 2 Crônicas, capítulo 24, verso 19, Deus está falando que ele enviou os profetas. O nosso Deus é um Deus missionário. Olha só, 2 Crônicas 24, 19, porém o Senhor lhes enviou profetas para os reconduzir a si. Estes profetas testemunharam contra eles, mas eles não deram ouvidos. Em todo momento, Deus envia Abraão, Deus envia Moisés, e durante todo o Antigo Testamento, Deus está enviando profetas. O nosso Deus é um Deus missionário. Está conseguindo clarear a sua mente para aquilo que aonde nós vamos chegar? Por que Jesus veio ao mundo? É só a introdução. Essa primeira parte do estudo é só uma introdução. Na próxima parte do estudo, que eu vou fazer semana que vem, eu queria que você me acompanhasse da seguinte maneira. Essa é a introdução, você vai entender as características de Deus. Nós vamos falar da parte histórica na próxima semana, na próxima estudo. Nós vamos falar da parte histórica. E essa parte histórica você vai entender por detalhes, a chegada de Cristo ao mundo. Preste atenção, voltemos para cá. Eu só quis abrir o seu apetite para o próximo estudo. Voltemos para cá. Deus existe. Argumentações cosmológicas, argumentação moral, comprovam que há um Deus que criou todas as coisas. Se Deus existe, ele possui características. Uma das características do Deus que você serve é um Deus missionário, o Deus que envia. Por ser um Deus que envia, ele vai enviar Abraão para formar o povo pelo qual Jesus nasce. Por ser um Deus que envia, ele vai enviar Moisés ao Egito para tirar o seu povo de lá. Por ser um Deus que envia, todas as vezes que Israel se perde, o seu povo se perde em pecados, que se afasta, que vai para a idolatria, todas as vezes que Israel se perdeu no caminho, Deus enviou profetas para trazer o povo de volta. Este texto de 2 Crônicas 24, 19 deixa muito claro, porém o Senhor lhes enviou profetas para os reconduzir a si. Deus envia, presta atenção nisso, Deus é um Deus que envia. Eu queria que você me acompanhasse agora nesse próximo texto que está em Gálatas capítulo 4, verso 4, que também será o texto áureo do nosso próximo estudo. Gálatas capítulo 4, verso 4. Escuta bem o que está escrito nesse texto e você vai entender aonde nós estamos, a linha de pensamento que nós estamos caminhando. Deus é um Deus missionário, amém? Deus envia. Olha só o que diz o apóstolo Paulo à igreja da Galácia, às igrejas da Galácia, na sua epístola, no capítulo 4, verso 4. Gálatas 4, versículo 4. Vindo, porém, olha só, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou. Percebeu aqui? Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Olha, presta atenção. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou. Você consegue entender que você não serve a qualquer Deus? Você não serve a um Deus que as suas características são subjetivas? Esse Deus que se apresenta na história é o mesmo Deus que está conosco hoje. Ele existe e ele tem característica. E uma das suas características é enviar, é um Deus missionário. O nosso Deus é um Deus missionário, é o Deus que envia. Então, quando chega a plenitude do tempo, que é o tema do nosso próximo estudo, quando chega a plenitude do tempo, o que acontece? Ele envia o seu filho para vir, nascer, morrer e dar a vida por nós. Então, Deus envia Abraão para a construção do povo. Envia do povo de Deus que viria Jesus, envia Moisés para tirar o povo de Deus de dentro da terra do Egito. Deus envia os profetas para falarem de Cristo, para apresentarem o Messias vindouro e também para trazer o povo de Deus de volta à adoração. Deus envia na plenitude dos tempos o seu Filho Jesus, que vem, Gálatas 4:4, e vindo à plenitude do tempo, ou seja, o tempo oportuno, o tempo exato de Deus, vem Jesus, enviado
enviado por Deus ao mundo. Parou por aí, evangelista? Não, Deus continua enviando. Vamos lá, continua comigo nesse estudo. Gálatas 4:4 então apresenta um Jesus que vem enviado por Deus na plenitude dos tempos. Queria que você me acompanhasse em Atos capítulo 2, verso 36. Atos capítulo 2, verso 36. Queria que você me acompanhasse, porque esse texto é por demais revelador às nossas vidas. Gálatas capítulo 2, verso 36. Olha só o que o médico Lucas vai escrever nesse livro. Gálatas, capítulo 2, verso 36. Esteja absolutamente certo, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Presta atenção, Deus envia o seu Filho, e o povo não entendeu, o povo matou, porque tudo fazia parte de um plano de Deus, mas esta mensagem que aqui no discurso de Pedro, na sua pregação de Pedro, ao qual se converte 3.000 almas ali na sua pregação, o mestre Lucas, que vai escrever o livro de Atos Apóstolos, ao narrar esta pregação de Pedro, ele diz: estejam absolutamente certo, pois é a casa de Israel, que este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Esse Jesus é o Filho de Deus enviado ao mundo para que nós, através dele, pudéssemos ter vida. Vamos para mais um texto, vendo esse Deus missionário que nunca parou na história, está enviando, sempre está enviando, e nós estamos falando de quando ele enviou Jesus. Aqui nós vamos ler João, capítulo 16, verso 5. João, capítulo 16, verso 5. Mas agora, vou para junto daquele que me enviou. Olha só, irmãos. Olha o que o próprio Jesus disse nesse texto. Agora, ele está preparando os discípulos para a sua crucificação e morte. Então ele diz: agora eu vou, ou seja, vou voltar para aquele que me enviou. Nosso Deus é um Deus missionário, um Deus que envia. Mas agora vou para junto daquele que me enviou. Nenhum de vós pergunta: para onde vais? Porque ele vem de Deus. Deus enviou Cristo ao mundo. Amém, glória a Deus. Jesus, por sua vez, por ser filho de Deus, ele possui também as características desse Deus. Ele também é um Deus missionário. Veja o que ele vai escrever aqui em João, capítulo 16, verso 7. Agora Jesus falando, Jesus dizendo: o Pai me enviou, eu também vou enviar alguém. Veja só, João, capítulo 16, verso 7, diz assim: mas eu vos digo em verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outro. Porém, se eu for, vô-lo enviarei. Ou seja, Deus envia Moisés, Deus envia Abraão para a construção do povo de Israel. Deus envia os profetas para trazer o povo de Israel de volta à adoração. Deus envia Jesus Cristo ao mundo para trazer a salvação. Jesus Cristo volta ao céu e envia o Espírito Santo ao mundo para que através do Espírito Santo nós chegássemos à consciência do pecado, da justiça e do juízo. Deus envia os patriarcas, os profetas, Deus envia Jesus, Jesus envia o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai enviar a igreja ao mundo. Quem pode dizer um amém comigo? Eu tenho certeza que você está me acompanhando neste momento, e Deus está construindo dentro de você. Não é simplesmente dizer assim: Jesus nasceu, glória a Deus, Natal, Jesus nasceu. Você tem que saber o quanto a história revela esse Deus poderoso para as nossas vidas. Você tem que entender que o Deus que você serve é um Deus missionário. Ele envia Abraão para construir o seu povo. Abraão constrói, ele envia Moisés para libertar o seu povo. Ele envia os profetas, ele envia Jesus. Jesus volta ao céu e envia o Espírito Santo. O Espírito Santo vem à terra e envia a igreja. A igreja me prepara, te prepara e nos envia para continuar dar continuidade à característica desse Deus que nós dizemos que amamos e servimos, porque o nosso Deus é um Deus missionário.
É um Deus que envia, é um Deus que sempre está enviando. Quando Jesus volta ao céu, segundo João capítulo 16, verso 7, mas eu vos digo em verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Porém, se eu for, eu vou-lo enviarei. E Jesus chega ao céu, e 50 dias depois que Jesus chegou ao céu, estavam todos reunidos no mesmo lugar no dia de Pentecoste. Atos dos Apóstolos capítulo 2, não vou ler, só estou citando. Atos dos Apóstolos capítulo 2, estão todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio sobre ele um som de um vento impetuoso que invadiu toda aquela casa, e viram sobre a cabeça deles línguas repartidas como que de fogo, e cada um começou a falar na língua conforme o Espírito concedia que ele falasse. Naquele dia chega o Espírito Santo de Deus na terra, naquele dia vem o poder da igreja, naquele dia se conclui o selo da salvação sobre os cristãos. Eles foram batizados pelo Espírito Santo. Atos dos Apóstolos capítulo 2, Deus envia um homem para formar o povo, Deus envia o libertador, Deus envia os profetas, Deus envia Jesus, Jesus envia o Espírito Santo vem e envia a igreja nos prepara e nos envia ao mundo para pregar o Evangelho. Deus é um Deus missionário. Você vai entender comigo no decorrer desse estudo, por que é que Jesus nasceu? Por que é que Jesus morreu? Porque o nosso Deus é um Deus missionário. Amém? Queria que você guardasse isso. O Espírito Santo de Deus é o poder da igreja, é enviado por Cristo. Se nós, queridos e queridas, irmãos, irmãs, amigos, se nós não entendermos isso, você nunca vai fazer sentido para você o nascimento de Jesus. Se você não começar, eu quis somente lançar luz um pouquinho sobre a história, eu quis lançar um pouquinho de luz sobre esse aspecto teológico, a história não, o aspecto teológico de Deus. No próximo estudo, que eu aguardo você aqui, no próximo estudo eu quero falar do aspecto histórico. Desse aspecto histórico, nós vamos entender por que Jesus veio. Mas neste estudo que eu estou encerrando aqui, eu queria que você colocasse em sua mente: Deus existe. Eu não usei termos muito fundamentados, muito a fundo na Bíblia, para que não seja tendencioso para alguns que não são cristãos. Eu usei duas visões, a visão cosmológica e a visão moral, que se trata mais de parte secular do que propriamente da Bíblia, apesar da Bíblia confirmar tudo isso. Eu não quis usar muito isso, mas eu queria que você entendesse: Deus existe. E muita gente está frequentando a igreja e ainda não tem consciência da existência de Deus. Isso é uma calamidade, é uma catástrofe. Nós precisamos de ter uma visão correta a respeito de Deus. Nós precisamos caminhar numa direção correta a respeito de Deus. Então Deus existe, estou concluindo. Se Deus existe, como tudo que existe, ele tem características. E a característica de um ser inteligente, de um ser poderoso, ele é missionário, um Deus que envia. As páginas da Bíblia Sagrada estão repletas de homens e mulheres que Deus enviou. O Novo Testamento começa com Deus enviando Jesus ao mundo para nos salvar. Jesus chega ao mundo, faz o seu trabalho com muita maestria e perfeição, se entrega naquela cruz por nós, morre, e quando ele volta ao céu, ele envia o Espírito Santo. O Espírito Santo desce em Atos Apóstolos capítulo 2, enche todos aqueles 120 que estavam reunidos em Atos Apóstolos, e eles começam a pregar, e as almas começam a se converter. O Espírito Santo vem, começa a formação da igreja, e a igreja formada, a igreja forte e poderosa formada pelo Espírito, é enviada ao mundo, e é onde a igreja chega, onde a igreja se estabelece, ela pega pessoas se convertem a Deus, elas se convertem ao cristianismo, elas são capacitadas dentro da igreja com conhecimento, preparo, elas são capacitadas dentro da igreja, e a igreja envia essas pessoas. Não me entenda mal, por favor, não é enviar para a África, para os Estados Unidos, para a Austrália, para outro país, não. Deus envia muita gente para dentro da sua própria casa. Deus continua enviando. Talvez eu esteja falando com pessoas que só você é crente na sua família, só você é evangélico na sua família, mas tenha certeza de uma coisa: uma das características desse Deus que você serve é um Deus missionário, e Deus te enviou no âmago da sua família para
promover salvação. Muitas pessoas Deus vai enviar ao presídio, Deus vai enviar para outros países, outras nações, outras culturas, mas muitas pessoas Deus vai enviar para dentro da sua própria casa, Deus vai enviar para os seus, assim como a mulher samaritana, Deus a envia, Jesus a envia para Samaria, para pregar em Samaria, assim como o endemoniado de Gadareno que quis seguir Jesus, Deus não permitiu, mas disse para ele, vai para a tua casa, para os teus e prega o evangelho lá. Tem pessoas que Deus manda para longe, mas tem pessoas que Deus deixa na sua localidade, mas todas elas, depois de capacitadas por Deus, o Espírito Santo e pela igreja, ela é enviada, porque nós servimos a um Deus missionário. Deus está te chamando para te enviar. Essa primeira parte do estudo, uma missão especial. Eu quero concluir dizendo que Deus existe. E Ele tem uma característica missionária. E quando eu começo a caminhar tijolinho por tijolinho na construção do entendimento do nascimento de Jesus, você vai chegar comigo de maneira muito tranquila no nascimento de Jesus. Quero agradecer a sua presença aqui conosco, nos acompanhando nesse estudo. Espero que você esteja disposto a ir comigo até o final desse estudo, porque eu tenho certeza que coisas grandes e firmes Deus fará na sua vida. Deus existe, Deus é missionário, Deus envia, e Deus da nossa igreja, o Deus que você serve, é um Deus que vai te enviar para algum lugar, seja para a tua família, seja para o exterior, Deus vai te enviar. Entendendo esse princípio, você vai conseguir entender o nascimento de Cristo, que será tema de algum estudo lá na frente, mas eu quero que você fique comigo. Vamos orar a Deus para encerrar neste momento. Que Deus abençoe a sua vida. Feche teus olhos se você pode, se você tem condições, e ora a Deus. Pai, no nome de Jesus, peço a Ti neste momento que tudo aquilo que foi transmitido através da Tua palavra, Pai, possa surtir efeito nos corações das pessoas e na mente, Pai. Espírito Santo de Deus, o nosso coração e a nossa mente é a terra fértil para o Teu trabalhar, no nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.